Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Mais uma vez, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela sua vida, por estar sempre acompanhando, assistindo meus vídeos. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, não custa nada. Não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal. E outra coisa, acione o sininho para receber todas as minhas publicações, que todos os dias, 6 horas da manhã, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de eu trazer a palavra, queridos, eu quero dizer que hoje eu não vou poder fazer a live, que eu tenho um compromisso na igreja às 8 horas da noite e eu vou ter que falhar com vocês hoje, mas na próxima sexta-feira nós vamos fazer uma live da continuidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que Deus guarde o seu coração. E a palavra que eu trago hoje se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, que diz assim, Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glórias a Deus. Todos sabem aqui a história que Samuel foi ungir Davi como rei, né? Passou os irmãos. Samuel achava que eram os irmãos de Davi, porque eram homens preparados, eram homens fortes, grandes, altos, né? E Deus fala para Samuel, Samuel, não olhe para a sua estatura, nem para a sua aparência, ou para o seu porte físico, porque Deus, né, ele olha para onde? Para o coração. Então eu quero falar um pouquinho sobre Davi. Davi, todos sabem que foi um homem segundo o coração de Deus. E você já fez essa pergunta, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque Davi, ele sentia também a dor do próximo. Davi, ele honrava aquilo que ele falava. Então, Davi foi crescendo com a obediência total ao seu pai, Jessé. Davi, se você não sabe, ele tomava conta das ovelhas do seu pai, fazia as coisas da casa também. Então, veja que quando Golias ele quer enfrentar o exército de Israel e Golias aparece falando assim, vocês têm algum campeão aí para me enfrentar? Né? Todos os dias Golias se apresentava a Israel clamando, pedindo um lutador. E eu não sei se você sabe, mas Davi, todos os dias, ele levava queijo para os seus irmãos. O queijo naquela época era uma iguaria muito rara. Só tinha queijo quem tinha condições de criar animais, porque devido ao sistema árido, né, a pessoa tinha que ter condições de plantar, de regar e de cuidar dos animais. Então, queijo era uma iguaria muito valiosa naquela época. Então, Davi, todos os dias, ele levava queijo para os seus irmãos. E segundo alguns historiadores, fala que a luta, a guerra, o local de guerra até a casa de Jessé dava mais ou menos de 5 a 6 quilômetros. E Davi todos os dias ia pela manhãzinha levar o queijo para os seus irmãos. E Davi, segundo alguns historiadores, também ouvia todo dia Golias falar, tem um campeão aí? Tem um campeão aí para lutar comigo? Então aquilo ali foi mexendo dentro do coração de Davi. Davi, ele ouvia todos os dias que a voz de Golias, ele ouvia a voz de Golias, né? Tem um campeão aí? Então aquilo ali foi enchendo dentro do coração de Davi. Talvez Davi se perguntava, mas como é que pode o exército do Deus vivo não enfrentar aquele cara? Será que não tem ninguém? Então Davi, quando fazia o serviço dele, de levar a merenda para os seus irmãos, ele voltava para cuidar das ovelhas, né, e das cabras. E o que acontece?
Se você ler a história, vai contar que um urso tentou agarrar uma ovelha, Davi foi lá e matou o urso. Depois, com um certo tempo, veio quem? Veio um leão. Davi foi lá também e matou aquele leão, lutou e matou aquele leão. Então, Deus ali já estava preparando quem? A Davi. Davi era um homem guerreiro. Então, quando Davi vai lá, no último dia, Golias ficou 40 dias falando, né, de um campeão. No último dia, Davi toma a decisão de quê? De enfrentar o Golias. E Davi foi, enfrentou, Deus deu a vitória. Irmãos, Davi era um guerreiro tremendo. Mas tem uma coisa a qual Davi foi derrotado. E muitas vezes nós somos derrotados em certas áreas da nossa vida. Davi ele foi derrotado devido a quê? A cobiça. A cobiça dos olhos. É esse ponto que eu quero falar com você. Veja que Davi o que fez? Através da cobiça, ele pegou uma mulher que não era do harém dele, era a esposa de um soldado. Davi gostou dela, trouxe ela, passou a noite com ela. Depois Davi soube que a mulher estava grávida, porque a mulher falou para ele. E o que aconteceu? Ele chamou quem? Ele chamou o soldado Urias para deitar com ela, mas só que Urias não foi, ficou com Davi lá no palácio, né? E não teve outro jeito. Por quê? Porque Davi queria encobrir o pecado da cobiça. Davi, ele foi frágil no pecado da cobiça. Então, o que ele fez? Maquinou tudo, mandou colocar ele na frente da batalha, mandou colocar o Urias na frente da batalha. Urias foi morto e Davi pega a menina, né, a Betseba, e tem o filho. O primeiro filho morre, mas depois tem o segundo filho. E nós vemos que Davi foi derrotado aonde? Na cobiça. Irmão, muitas vezes tem áreas da nossa vida que nós somos até fortes, mas tem outras áreas que nós somos fracos. Nós precisamos estar nos policiando, vendo aonde nós somos fracos, vendo aonde nós temos as nossas limitações e procurar se fortalecer em quem? No Senhor, né? Porque a cobiça dos olhos é o que atrai mais a natureza humana. Então tenha muito cuidado com seus olhos. Então sempre ora a Deus pedindo um colírio dos céus, para que Deus coloque um colírio dos céus em seus olhos, para que o seu corpo venha ter luz. Irmãos, a cobiça é algo a qual atrai a sua natureza humana. Então nós precisamos estar orando em cima disso. Tem pessoas que elas, como se diz, cobiçam tanto, que muitas vezes essa cobiça se torna uma sequidão de ossos. Então tenha muito cuidado com a cobiça dos olhos. Por quê? Porque aquilo que te atrai a sua carne. E muitas vezes, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tenha muito cuidado. Muito cuidado com a cobiça, que a cobiça, ela destrói lar, a cobiça, ela destrói ministérios, a cobiça, ela destrói o relacionamento seu pessoal com Deus. Então tenha muito cuidado. O que está atraindo a sua natureza humana através dos seus olhos? Você já pensou? O que você tem assistido? O que você tem visto a qual está tirando as suas forças? Então comece a analisar, porque a cobiça dos olhos, irmão, é aquilo que atrai a nossa natureza humana. Foi o que aconteceu com Davi. Só que Davi achou que o adultério dele e o assassinato que ele mandou assassinar Urias, colocar na frente da batalha, aos olhos dos homens estava escondido, mas aos olhos de Deus não estava. Foi onde Deus usou Natã, contou uma historinha, leia lá, e Davi se arrependeu, mas a espada não saiu da casa dele. Então tenha muito cuidado, porque quando a pessoa ela entra no estado de cobiça, é como se fosse podridão nos ossos, sabe? A pessoa quer algo que muitas vezes não é dela. E muitas vezes a pessoa quer algo a qual ela não é para ser dela. Então tenha muito cuidado com a cobiça. Davi era um excelente guerreiro, mas ele foi derrotado na cobiça.
Então, cuidado, porque só Deus para nos dar o fortalecimento de nos tirar esse desejo, muitas vezes, da cobiça dos olhos. Amém, querido? Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer por essa palavra, pelo teu filho e a tua filha, a qual está assistindo esse vídeo. Senhor, coloca um colírio dos céus em nossos olhos, para que os nossos olhos venham ser bons. A tua palavra diz: se os nossos olhos forem mal, há muita sombra negra. Mas a tua palavra diz também que se os nossos olhos forem bons, haverá o que luz nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livre da cobiça da carne, da soberba da vida. Nos livre, Espírito Santo, porque só Tu pode nos livrar. Só o Senhor pode nos dar direção. Só o Senhor pode nos capacitar e colocar um colírio do céu nos nossos olhos, para que nossos olhos venham ser bons. Pai, nós oramos, porque nós cremos na vitória, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, tua casa e tua família, no nome de Jesus.